Hoje vamos falar um pouquinho do seu discurso. As suas palavras se tornam a sua realidade. Você já ouviu essa frase, essa expressão? O que você acha dessa expressão? Bem, eu observo que isso é totalmente verdadeiro. Para mim começou há muitos anos atrás, porque eu comecei a ler o Joseph Murphy, sei lá, quando eu devia ter uns 12 anos, 11 anos. Eu sempre gostei dessa coisa de psicologia, entender o ser humano, sempre teve na minha alma, né? Eu acredito que é um conhecimento de outras vidas. De qualquer maneira, eu fui estudando essa questão toda e eu comecei a perceber essa coisa na minha vida. E eu comecei a perceber que tinha dias, quando eu era mais nova, eu não tinha tanta consciência, que a consciência eu acredito que é um processo e que a pessoa desenvolve ela. Algumas pessoas até têm uma facilidade maior que outras. Outras pessoas chegam aos 60, 70 anos e estão desenvolvendo consciência e está tudo bem. Outras pessoas só em outras vidas, né? Tem que surgir uma nova reencarnação para ela, de repente, desenvolver consciência, e também está tudo bem, cada pessoa dentro do seu processo evolutivo. Eu comecei a perceber na minha vida o seguinte: tinha dia que eu falava brincando, eu não vou conseguir isso não. E aí o que acontecia na minha vida? Porque quando você é novo, você não tem consciência, quando você não tem consciência do que você está falando, verbalizando, você se torna o próprio perigo, né, na sua vida. É engraçado, mas é a verdade. Então eu comecei a perceber que aquilo se manifestava na minha vida de uma maneira ou de outra, porque eu estava emitindo um som para o universo, né, na minha própria audição, ouvindo aquilo da minha própria boca, da minha vibração, e eu estava jogando, né, um feitiço ali ao ar livre, né, no universo. E eu comecei a perceber que aquilo afetava a minha a minha vida de uma maneira ou de outra. E eu comecei a estudar essa coisa de Joseph Murphy, o poder da palavra, o poder do subconsciente, do inconsciente e tal. E eu comecei a perceber, caramba, tem alguma coisa aqui que tem sentido, hein, nessa coisa toda. Tem alguma coisa aqui que tem sentido. E eu comecei a mudar, eu comecei a falar coisas diferentes, né? Todo mundo sabe aqui que eu tenho um quadro de visualização, eu tenho na minha casa, no meu escritório, eu tenho mensagens, eu já botei até no Facebook e tal. Antes que eu me esqueça, se você ainda não tá no Facebook, clica aqui embaixo, tá tudo aqui, e participa lá da fanpage também. E eu comecei a perceber na minha vida que as palavras estavam influenciando a minha vida, até na vida afetiva, cara, porque eu lembro vividamente que eu tinha um caderno, isso tem muitos anos, cara, eu tinha um caderno que eu escrevia as coisas que eu queria. E é muito engraçado que eu peguei esse caderno uns 5 anos depois e, cara, eu fiquei impressionada de ver o quanto que eu cheguei perto de tudo aquilo. Até em relação a quanto que eu queria ganhar, na época que eu procurava estágio, eu quero ganhar X, eu quero isso. E, cara, é incrível como eu sempre cheguei muito perto daquilo e você não tem consciência até que você manifesta a coisa na sua vida. Isso é muito legal. E isso tem a ver com as palavras. E eu comecei a observar o meu comportamento. E é por isso que eu escrevo no Facebook e falo aqui pra você. Quando eu vou dormir à noite, eu tiro o problema da minha cabeça, eu não assisto determinadas coisas, eu evito ficar com tecnologia. Você sabe que eu não tenho TV nem no meu escritório, nem no meu quarto e nem na minha casa. Tá excluído da minha vida já tem alguns anos já. Então, eu sempre estou buscando essas coisas. E as palavras têm uma influência muito grande. Se você tem relacionamento afetivo, olha lá. Uma coisa que eu nunca falo para as pessoas que eu tenho uma proximidade maior na minha vida pessoal, na minha vida afetiva. Eu não desincentivo ninguém. Às vezes eu silencio, mas eu percebo muito o que eu estou falando para o outro, para a pessoa que está tendo um relacionamento comigo. Porque as suas palavras, elas têm um poder muito grande. O que você fala para o outro causa um impacto nas pessoas. E principalmente na sua própria vida. Você se maltrata? Você é aquela pessoa de manhã que se fala assim, nossa, você tá horrível. Já aconteceu com você? Você tá lavando o rosto de manhã e você se olha no espelho e fala, nossa, tô acabada, tô horrível. Você faz esse tipo de coisa com você mesmo? Você é aquela pessoa que quando conversa com alguém sempre fala não? A pessoa fala, nossa, eu quero abrir esse negócio, eu quero fazer esse curso, eu tô gostando de astrologia. Nossa, isso daí não, hein? Desiste. Perceba. As suas palavras se tornam a sua realidade. Por isso que a galera fala muito do poder da autoafirmação. Eu acredito em autoafirmação, mas eu acredito em aliar isso com ação. Já falei isso em outros vídeos aqui no canal que tem também. Então, se todo dia você afirmar para você, eu sou uma pessoa incrível, ou você coloca lá no seu quadro, como eu tenho no quadro, de vez em quando eu coloco uma palavra no meu quadro que eu tenho, e eu fico lendo aquela palavra vários dias, eu começo a ter ideias, porque já foi comprovado cientificamente que o seu cérebro
procura pelo que você está buscando foco na sua vida. Então, se todo dia você colocar uma imagem sua de uma casa, por exemplo, na sua geladeira e tal, todo dia você, ao olhar aquilo, a sua mente vai buscar aquilo quando você sai na rua. Pode observar, faça um experimento com isso. Preste atenção, sei lá, num carro qualquer, numa cor qualquer. Quando você pisar na rua, se você estiver vendo aquilo, sei lá, 24 horas, 48 horas, o seu cérebro, ele vai buscar automaticamente aquela informação. Enfim, então as suas palavras se tornam a sua realidade. Muito cuidado com o jeito que você se trata. Muito cuidado com as suas crenças, tá bom? Alô, galera que fica falando assim, eu tenho o dedo podre, eu não consigo me relacionar, eu não consigo ter um bom emprego, porque o Brasil só tem corrupto, que é Y. Seu desejo é uma ordem, as suas palavras são uma ordem. As pessoas às vezes ficam impressionadas assim, falando, nossa, por que a vida dá certo para essa pessoa, hein? Ela tem uma postura e uma atitude em relação à própria vida totalmente diferente da sua. E é por isso que a gente tem que ir para modelagem, é por isso que você tem que conviver com essas pessoas. Sai aí desse meio que você convive, que só fala besteira, e começa a focar em pessoas que falam de outras coisas, elas têm resultados diferentes. Então as suas palavras se tornam a sua realidade. Observe como você se trata. Tudo começa e termina com você. Sempre tatua aí no peito, escreve aí no seu quadro, no seu desktop, tá? Ou no post-it, se você gosta como eu, tem um post-it de todas as cores e formatos também. Então escreve aí no post-it e coloca aí para você ler todos os dias. Tudo começa e termina com você. Observe as suas palavras, a maneira como você se trata e principalmente você que curte aí relacionamento afetivo ou vida profissional, tanto faz. Observe o tipo de palavra e frase que você utiliza. Se você fala, eu não vejo perspectiva para minha vida profissional, tic-tac, o tempo vai passar e vai acontecer isso com você. Agora, se você fala, não, eu me vejo assim, eu quero isso, a sua mente, como eu falei, começa a buscar formas de manifestar aquilo. Isso aqui é um assunto de neurolinguística. Isso aqui é um assunto que eu teria que explicar para você com imagens, né? Mas de qualquer maneira, essa é a mensagem que eu quero trazer para você. Observe o que você está falando, porque as coisas vão se manifestar na sua vida. Isso aqui não é autoajuda e pensamento positivo não, tá, gente? Observe aí na sua vida, de tantas vezes você citar uma coisa, aquilo aconteceu. E, infelizmente, pro lado negativo, eu sei que você deve ter histórias assim, porque eu já tive. E também tem pro lado positivo, que é quando você tem consciência do que você está falando e a vida muda. Às vezes acontecem coisas tão bobas comigo, que quem convive comigo já até se acostumou, né? Porque eu falo brincando, às vezes, nossa, eu quero isso daqui. Aí passa um tempo, eu conheço alguém que tem um contato com aquilo que eu queria e tal. Então, assim, é incrível. E a gente brinca e aí você começa a entender esse processo. E quando você entende, você respeita. E a partir do momento que você respeita e pratica, aquilo se torna o que? Automático. Hoje, pra mim, já é mais fácil. Por isso que eu falo, pega leve no que você está falando com as pessoas, né? Você desenvolve consciência. É isso que eu quero trazer para você. As suas palavras se tornam a sua realidade. Observe o que você está falando. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente aqui embaixo, compartilhe também para ajudar mais pessoas, tá bom? E se inscreva no canal.